Amados, queridos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Quando Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, era um momento muito especial para o Mestre Jesus, onde ele se despedia dos seus apóstolos no contexto da última ceia. Estabelecia-se ali, então, um sentimento por aquele grupo, um padrão de amor e comportamento que ia ser seguido por toda a humanidade. Então, hoje, aqui, agora, nós somos convidados a refletir sobre este princípio. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então trata-se de um tremendo desafio, né? Para todos nós, espíritos imperfeitos ainda, porque afinal de contas, ainda encontramos muitas dificuldades em compreender e perdoar nossos irmãos em caminhada. É o que falávamos aqui agora, a guerra que está acontecendo, como o ser humano gosta de guerra, né? Então a doação de Jesus no cenáculo ali representa, sobretudo, um convite ao aprimoramento das relações humanas. E nos faz perguntar, o que falta para a gente exercitar essa conduta mais amorosa, mais ampla na sociedade? O que nos falta? O que nos falta, seja no lar, seja no trabalho, aonde estivermos? O que nos falta para exercitar esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei? É uma pergunta, é uma boa pergunta para todos nós. O que nos falta? Ou o que nos impede? Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aqui a gente entra no coração da mensagem de Jesus, que nos reconduz a um ambiente onde a reciprocidade, meus queridos, é uma realidade de vida. Fazer para o outro tudo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. A gente entra num campo dessa mensagem de Jesus que nos traz o significado da nossa existência. Nós encontramos a força, a paz, a força para seguir adiante nos momentos de sofrimento. Recebemos sustentos nas dificuldades da vida, encontramos a paz, a alegria de viver, porque são muitos os desafios que nós enfrentamos todos os dias, seja da pobreza, da fome, dos conflitos, sejam eles armados ou emocionais. Então são muitos conflitos que a gente vê durante o dia. Então convido a todos a imaginar assim, só por um momento, todos nós imaginar só por um momento o que aconteceria se conseguíssemos colocar essa palavra de vida no nosso dia a dia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só por um momento a gente imaginar assim, se fosse 100% no nosso dia a dia, essa palavra de Jesus. O que aconteceria? Temos a certeza que encontraríamos novas perspectivas de vida,
nossos olhos se abririam para a esperança, para a caridade, uma vida mais digna, mais fraterna. Não haveria guerra, ódio, rancor, se nós parássemos para colocar o que Jesus falou no nosso dia a dia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E aí vem a pergunta de novo, mas afinal, o que ou quem nos impede de despertar em nossa vida essa vivência? O que nos impede? O que nos impede de reavivar essas relações de fraternidade entre os seres humanos? Então, quando eu estava preparando esse trabalho, eu fugia e vinha de novo essa pergunta. Mas quem ou o que nos impede de vivenciar isso que Jesus falou, esse mandamento? Jesus, ele veio como a luz do mundo, ele veio nos iluminar, ele veio nos trazer a aplicação dessa prática da lei de amor. Nós não temos mais desculpas para dizer que não compreendemos como fazer. Nós não temos mais desculpa, principalmente nós, estudantes da doutrina espírita, nós não temos mais essa desculpa de dizer que eu não sabia. Então Jesus, ele veio e demonstrou por completo o que é amar e ser amado. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 15. Então a vida de Jesus foi sinônimo de entrega, de amor incondicional. Jesus, ele amou com compaixão e nos ama. E ele vivenciou isso na sua cruzada aqui na terra de forma difícil, corajosa, humilde. Amar o próximo como a nós mesmos. Será que amamos? Aí vem o Evangelho de João e nos dá uma sacudida. Mas como afirmar eu amo a Deus a quem não vejo e odeio a meu irmão a quem vejo? Não pode amar a Deus? Nos contradizemos? É que nem nas redes sociais. Eu nunca vi alguém botar eu amo o próximo. É Deus, é mensagem bonita. Olha, eu amo o próximo. Eu nunca vi. Então o Evangelho está nos dizendo, olha, como afirmar eu amo a Deus a quem não vejo e odeio o meu irmão a quem vejo? Não pode amar a Deus. Nós demonstramos o nosso amor a Deus amando ao próximo. É isso que Deus espera de nós. Só que nós precisamos aprender mais a aceitar as pessoas quando elas nos desapontam, quando elas nos ferem com palavras, atitudes ásperas, impensadas muitas vezes. E muitas vezes nós queremos que elas sejam de uma maneira e elas insistem, elas teimam em querer ser de outra maneira. Ah, Cláudio, mas é muito difícil, Cláudio. Essa pessoa não quer ser como eu quero, Cláudio. Nós insistimos e eles teimam em não serem como a gente quer. Então, meus queridos, e muitos de nós tentam viver de acordo com o segundo mandamento, que é amar o próximo a si mesmo. Só que aí fica muito vulnerável se não levarmos em consideração o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então é importante lembrar que o amor a Deus, ele deve vir primeiro que o amor ao próximo. Porque isso é uma consequência. O amor ao próximo nasce do nosso amor a Deus. Porque se amamos Deus, meus queridos, nós experimentamos o amor dele dentro de nós, aí sim nós expressamos o nosso amor ao próximo de forma firme, concreta, amorosa. Porque um relacionamento com Deus, meus queridos, é que torna possível nos relacionarmos em amor verdadeiro uns para com os outros. E Jesus vem e amplia a profundidade do mandamento ao oferecer um novo. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. E o Evangelho de João, quando nos traz o relato do lava-pés, né? Jesus lavou os pés dos discípulos lá no cenáculo.
Jesus está dando uma demonstração do que é de fato servir ao outro. Agora, até onde devemos ir quando o assunto for doar-se ao próximo? É uma boa pergunta. Até onde devemos ir? Qual é o nosso limite? Jesus mostrou que ser discípulo requer amor genuíno, amor incondicional, sem querer nada em troca. Então, amar ao próximo com a si mesmo significa reconhecer nos outros a mesma dignidade que há em nossa vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado, a consideração que dedicamos a nós mesmos. E não existe nada que possamos fazer, meus queridos, para diminuir esse amor de Jesus por nós. E sim, devemos compartilhá-lo com todos aqueles que estão em caminhada conosco ou se achegarem a nós. E no mundo de hoje, nós nos confundimos e somos confundidos com tantos valores que nos são apresentados. E às vezes nós fazemos uma escala de valores, né? De acordo com o que o mundo nos vende. Olha, hoje a roupa é assim, hoje tu tem que ser agressivo, hoje é moda você agredir as pessoas na rede social, hoje é moda você ser agressivo dentro de casa. Às vezes eu me pergunto, será que tem alguém que aperta um botão lá e diz o que a humanidade deve fazer e se comportar e se vestir? Será que tem alguém lá de plantão? A partir de agora ninguém vai amar ninguém. Eu fico me perguntando às vezes, será que tem alguém que aperta um botão que faz isso? Que todo mundo segue aquele padrão? Então amar deve ser buscado, refletido e meditado dentro de nós, semelhante ao amor de Deus. E no momento que eu me proponho a amar ao próximo como a si mesmo, é claro que seremos iluminados e conduzidos por esse amor divino. Este amor vai nos dar a luz, a força, a coragem para amar ao próximo como ele deve ser amado. Então, aí vem o Evangelho, lá no seu capítulo 11, me diz, olha, quando adotarmos como regra de conduta o Evangelho de Jesus para a base das nossas instituições, aí não haverá ódio, não haverá guerra, somente união, reinará a paz, a justiça. Então a prática dessas máximas de Jesus tende à destruição do egoísmo. E quando falamos em egoísmo, nós percebemos que exigimos demais dos outros. A gente exige demais daquelas pessoas, principalmente aquelas que estão caminhando conosco. Aí vem o Evangelho e me sacode de novo. Olha, mas com que direito exigir do outro melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência do que ele tem para conosco? Com que direito? E muitas das vezes nós não temos ideia das experiências, dos caminhos que cada um percorreu para chegar onde chegou. Eu não sei das suas dores, tu não sabe das minhas, então não devemos julgar, não devemos condenar. É eu e Deus que sabemos das minhas dores e ninguém mais. Então como exigir que alguém nos ofereça algo que ainda não tem? Nem Deus, nem Jesus nos dá um fardo maior que possamos carregar. Então, amados, queridos irmãos, só seremos esperança uns para os outros pelo humilde amor. Aquele que nos fala o apóstolo Paulo, que tudo crê, suporta e espera. Porque lá no final dessa existência nós seremos avaliados acerca do amor. Quantas pessoas você vem cativando ao longo da vida? Ou quantas pessoas você cativou ao longo da vida que estarão com você no momento que você mais precisa? A gente pisa, a gente humilha, a gente afasta as pessoas da nossa vida. Tudo por quê? Porque elas não querem fazer o que a gente quer? Estou cobrando uma perfeição que eu não tenho? Então nós seremos avaliados no final da vida, no final da nossa existência, acerca do amor.
eu sempre gosto de lembrar que não é quantas casas eu tenho de aluguel, quantos carros, minha conta bancária, não é isso lá no final da vida que vai fazer diferença. Quantas pessoas você cativou ao longo da vida? Você amou, você foi amado. Então nós não podemos desistir de ninguém, porque Jesus não desiste de nós. E nós somos chamados a amar, né? Todos os dias. Seja no sorriso do vô, da avó, do filho, do neto. Nós somos chamados a amar todos os dias. Mas agora, amar ao próximo, quando encontro nele meu prazer, minha alegria, isso é típico de nós, né? É muito fácil amar quando estão fazendo tudo que eu quero. Ah, eu te amo, inventa de contrariar, inventa de fazer o que eu não quero. É muito fácil amar quando estão fazendo tudo que a gente quer. Agora, esse amor ele se evidencia em nossa vida quando este que eu amo me julga, me difere, e eu posso continuar a amá-lo, mesmo que ele cause em mim dor, guerra, tristeza. É precisamente aí que eu escolho fazer a diferença, amando-o e não excluindo ele da minha vida. É difícil? Claro que é difícil. Mas somente assim poderíamos mostrar ao mundo o humilde amor. O mesmo que Jesus confia a Pedro, que o negaria 3 vezes. Então, meus queridos, pelo que percebemos até aqui, nós temos um belo desafio para a nossa vida, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, meus queridos, não existe, nós que estudamos a doutrina dos Espíritos e muitas outras obras, não se encontra, não existe uma referência na história da humanidade como a história de Jesus. Não tem nada igual. Não encontramos demonstração de amor tão real, com resultado tão abençoado em nenhum outro personagem. Claro, tem muitas histórias de amor por aí, sim, que trazem resultados para esta vida, mas o amor de Jesus, meus queridos, traz benefícios eternos, além desta vida aqui na Terra. Então, quando se tem amor uns pelos outros, meus queridos, ou levamos as pessoas a crescerem espiritualmente, nós estamos produzindo, para nós mesmos, nós estamos produzindo algo que tem dimensões para além da vida, meus queridos, quando construímos amor aqui na Terra uns pelos outros. Então, o que Jesus nos traz desse novo mandamento? O seu maior exemplo de amor pela humanidade. O seu exemplo de amor. O mundo inteiro tem um belo modelo. Guia o amor de Jesus pela humanidade. Jesus nos ama tanto que sacrificou sua vida por nós. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ele mesmo exemplificou, olha, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Está lá no Evangelho de João, no seu capítulo 15. Aí vem outra pergunta de novo. Você se ama? Será que a gente se pergunta isso? Porque olha como é que foi a palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Ponto. Como a si mesmo. Olha a sensibilidade que Jesus coloca. Olha a importância de se amar, de se aceitar em primeiro lugar. Porque se você se ama, você é capaz de amar, você é capaz de ajudar quem precisa, de sentir empatia pelos outros, sentir a dor do outro, amor pelos animais, pela natureza, se você ama. Enfim, só se espalha amor, meus queridos, quando existe amor por dentro, por você, por essa divindade que é ser você. E o passo para despertar esse amor aí é essa aceitação de amor próprio. E quando você tem isso, você consegue ter equilíbrio, bem-estar. Então o nosso relacionamento com o outro, na verdade, é com nós mesmos.
Se eu não me amo, como é que eu vou abraçar quem me ama? Se eu não me amo, como amar quem me abraça? Se eu não me respeito, como respeitar os outros? Se eu não sou gentil, fraterno comigo mesmo, como distribuir gentileza e fraternidade? Então, quando Jesus falou, amai-vos uns aos outros, foi para que aprendêssemos a não acumular aquilo que destrói e nos destrói, meu querido. Sabe, aqui no coração, a raiva, o ódio, o rancor. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros, foi para que aprendêssemos a ter amor, a ser amor. E o amor é a nossa maior ligação com Deus. Então, nós percebemos que a nossa relação com o outro, na verdade, é com Deus. Eu amo Deus através de você. O amor, ele é o único laço que une as pessoas. E não importa a ligação sanguínea, a sexualidade, o gênero, a cor, a condição física, mental, a forma de ver o mundo, não interessa. Amor é amor e pronto, acabou. Não tem reticência. O amor é o único laço que une as pessoas. E todos os laços que a gente constrói, essas relações, elas são firmadas por meio do amor. Ele é um laço tão profundo que a distância não é capaz de apagar esse amor. Um filho, quando está longe, olha o amor de uma mãe vendo ele chegar, um irmão que há muito tempo você não vê, um amigo que há muito tempo você não vê, e mesmo estando lá do outro lado do mundo, você ama. Você sente amor. É um laço profundo, capaz de transcender as distâncias, e com amor vamos combinar que tudo fica mais fácil, meus queridos. Quando estamos com raiva, quando estamos magoados com alguém, nada flui na tua volta. Nada. Dá tudo errado. Então, meus queridos, essa é uma das grandiosas belezas do amor. Porque o amor, ele tem que ser uma união sem amarras. Porque o amor, ele não é palpável, não é domável, não é passageiro, não se explica, simplesmente é. Quando você ama, tudo preenche. Quando você olha quem você ama chegando, você arrepia, você treme, você dá vontade de abraçar, de apertar. Então, quando ele chega na tua vida, nada, mas nada é igual depois que você começa a amar. Nada é igual quando você tem amor na vida. Amar é quebrar esses vínculos egoístas ainda que existem nas relações humanas. Amar também é compreender e respeitar a todos que ainda não compreenderam o significado de amor trazido por Jesus. E quando falamos em Jesus, nós estamos falando de amor verdadeiro. E amor verdadeiro é desejar a felicidade do outro, é se doar numa ação que envolve o bem do outro, sem esperar qualquer retorno. Eu te amo, mas amanhã eu quero algo em troca de você. Isso não é amor. O amor verdadeiro é esse sentimento muito forte de afeto entre as pessoas. E mesmo diante das dificuldades, o amor ele é capaz de unir as pessoas. E o exemplo mais clássico de amor verdadeiro é o de Jesus pela humanidade. Nosso modelo, o nosso guia. Só que muitas vezes nós confundimos amor com posse. Porque toda vez que tentamos prender ao invés de libertar, nós criamos prisões onde o amor se deixa ir. Quem ama, meus queridos, aprecia, liberta, não prende. Constrói pontes que alcançam o coração do outro. Ah, Cláudio, mas nem todos os relacionamentos são iguais. Óbvio que nem todos os relacionamentos são iguais, mas quem ama protege. Quem ama respeita. Seja a mãe, seja o pai, seja o vô, o irmão, quem ama protege. Quem ama respeita. Então, meus queridos, que possamos lembrar que não importa qual seja a nossa estrutura familiar, a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. E isso começa lá no berço. Os primeiros anos da tua existência,
É o exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. É o exemplo que vamos dar. Agora, sábado à tarde, nós temos um desafio muito grande que nos passaram. O Centro Espírita Fabiano de Cristo nos pediu para falar sobre os desafios da vida, os desafios dentro da família. E eles pediram o tema alcoolismo. Alcoolismo no jovem, no idoso, na família em si. Então é um tema que eu venho assim, me debruçando. Já faz, eu acho que uns 20 dias que eu estou assim, focado em passar para esses irmãos aí o quanto o álcool ele tem uma interferência na família assim, gigantesca. Então, sábado à tarde, nós temos esse desafio, que nós vamos falar muito amorosamente, com base na doutrina dos Espíritos. Várias obras têm sobre os efeitos que o álcool faz numa família. O álcool destrói uma família. O álcool destrói uma pessoa. Ah, Cláudio, mas eu bebo socialmente. Ok, o alcoólatra já foi alguém que bebeu socialmente. Pode beber socialmente e não virar alcoólatra? Claro que pode. Mas o alcoólatra foi alguém que bebeu socialmente. O afilhado, o sobrinho, o filho, o neto. Se você vai lá e vê eles bebendo, primeiro tu vai cobrar deles se tu bebe, se tu fuma. E essa juventude, ela é tão inteligente, eu não canso de dizer, essa geração de agora é linda. Que geração bem linda e inteligente. Esses bebês só faltam nascer falando. Gente, se tu for, não dá mais lá quando nós éramos antigos. Ah, diz lá que eu não estou em casa. Não dá mais. Mas vovó, tu tá aqui, vovó, tô te vendo. Não dá mais. Eles não aceitam mais essa questão. Eles têm senso de justiça. Essa geração de agora. Eles têm outra mentalidade. Então se eu vou lá cobrar do meu filho, do meu neto, que está bebendo, que está fumando e eu faço, não, mas o pai é grande. Não dá. Então é um grande desafio que a gente tem, é o exemplo de tudo que formos cobrar, seja lá de quem, você tem que estar dando o exemplo, senão eles vão te derrubar. Então, meus queridos, para a gente entender dessa forma, nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que a gente possa sustentar esses compromissos familiares que a gente fez lá no nosso planejamento reencarnatório, em reencarnar com essa família que a gente está. E somente o amor, nessas infinitas expressões ensinadas e vividas por Jesus, é capaz de nos auxiliar nessa sagrada missão que é a família. Que essa família que muitas vezes a gente reclama demais. E aí você vai ver, agora mesmo com essa guerra em Israel, quantas viagens já fizeram os aviões da FAB repatriando todo mundo. Que saudade do Brasil, que saudade da minha família. Todos retornando. E com a pandemia foi a mesma coisa. Todo mundo vindo embora. E aonde que é o ponto seguro? Quero voltar para casa. Quero ver minha mãe, quero ver meu pai, quero ver meu avô. Por mais que você rode pelo mundo, essa reencarnação ela te puxa sempre para os laços de família. É difícil? Claro que é difícil. Ah, de vez em quando, lá, as discordâncias. Ah, mas é a família que Deus nos deu. E nós vamos reencarnar nessa família quantas vezes for possível, até que o amor se faça presente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gostaria de falar muito mais, mas o horário já não nos permite. Então, meus queridos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Leva essas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É difícil? Claro que é difícil. Mas nós já estamos melhorzinhos sim. Nós precisamos forçar mais, né? Ao menos tentar compreender nesse primeiro momento. Já que eu ainda não posso perdoar, mas que eu não acumule aqui a raiva, o ódio, o rancor. E eu sempre digo que hoje eu sou o pai dos meus pais. E eu estou sempre refletindo junto com Fátima, que por mais que eu faça pelos meus pais,
eu não vou conseguir retribuir para eles. Não a questão material, não é isso, mas foi através deles que eu reencarnei. Eu não vou conseguir retribuir isso. Então hoje eu sou o pai dos meus pais, eu estou sentindo o que é isso, ser pai dos meus pais. E eu tenho muito orgulho. Eu estava conversando com os irmãos aqui, que eu tive o privilégio de nascer num berço cristão. Meu pai é pastor evangélico. E olha só, e eu espírita, e a gente se dá muito bem, a gente fala sobre o Evangelho, a gente conversa sobre o Evangelho, é muito bonita a relação que eu tenho com meus pais, e hoje eu assumi eles com muito orgulho, com muito carinho, mas eu tenho isso muito claro aqui dentro, que eu não vou conseguir retribuir para eles tudo o que eles fizeram por mim. Então, meus queridos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Obrigado, querido.